What's up, guys? Kai Belly here, professional surfer. Eu acho que no começo, quando você vem de São Paulo, você não está acostumado com o mar, você não está acostumado com o estilo de vida de morar na praia. Tudo que você nunca teve antes que você conquista, eu acho que tudo tem um valor, um sabor mais doce. Então, eu acho que quando eu mudei para a praia, essa parada de poder acordar de manhã, ver o nascer do sol no mar, o pôr do sol, pegar a onda e tudo mais, e sentir aquela brisa do mar o dia inteiro, eu acho que dá aquela coisa de gratidão, sabe? Eu acho que quando que o coração tá grato, quando você tá fazendo o que você ama, que você gosta de fazer aquilo, eu acho que as coisas prosperam e as coisas dão certo. E naquela época, o surf não era... A minha intenção no surf não era ser profissional, né? Eu só tava tendo um momento ali que eu tava apaixonado pelo surf, tava começando a competir os municipais e ir bem e tudo mais. Então, tipo, me sinto bem no mar. Gosto de estar aqui, eu quero estar aqui todos os dias. E se eu puder viver disso aqui, perfeito. É isso que eu mais quero, senão eu vou tentar arrumar alguma coisa para sobreviver em volta disso. Todo mundo ama o surf, umas pessoas têm o talento para viver do surf, outras pessoas têm o talento de poder narrar o surf, outras de julgar o surf. O sonho, eu acho que tem um monte de vertentes, mas todo mundo tem uma coisa em comum, que é o amor por estar na água, por estar no mar, por estar na natureza e por querer viver disso. Então é a parte especial disso tudo. Na verdade, eu acho que a minha carreira tudo sempre foi bem difícil, né? Foi tudo um pouco mais demorado que todo mundo. Às vezes eu tento imaginar o que pode ser, né? Eu acho que de repente por ter vindo de São Paulo, de um lugar que não tem praia, eu cheguei no Guarujá tarde, eu comecei a surfar tarde, comecei a competir tarde. Então, de repente, esses anos anteriores, assim, que, pô, muitos outros atletas já estavam na água, já eram revelação. Quando eu mudei pra praia, muitos atletas já eram revelação. Já tinham roupa nova e eu tava de sunga com um toco que não dava nem pra dar uma batida. Tudo na minha vida, o processo é um pouquinho mais lento, mas com dedicação e com força de vontade eu consigo chegar lá. Esse ano do QS, que eu acabei vencendo o QS, foi um ano bem diferente pra mim, porque eu consegui o título mundial Pro Júnior em 2011 ou 2012. Querendo ou não, você já fica com aquela coisinha dentro de você, tipo... Porra, o próximo passo é CT, aí eu consegui isso. Cara, é a evolução do surf e já eu tô lá. Passou um ano, não consegui. Passou 2 anos, eu não consegui. 3 anos que eu não consegui. No 4º ano, eu cheguei pra minha família, eu cheguei pro meu patrocinador e falei, cara, é meu último ano, vou tentar. Eu entendo também, talvez eu não sou bom o suficiente para estar no tour. Vou estudar, vou fazer alguma outra coisa, abrir algum negócio para poder viver surfando. Que a ideia de um surfista de alma é poder fazer qualquer coisa que consegue fazer para ter a liberdade de surfar todos os dias. Isso para mim era muito mais importante naquele momento do que o fato do ego de vencer um campeonato e ser o cara e ser a estrela e ficar brilhando e atenção. Eu acho que para mim nunca foi sobre isso, nunca foi sobre a atenção e o que o surf poderia me proporcionar em bens financeiros e materiais. Então, chegou naquele momento que eu peguei e virei para todo mundo e falei, cara, não vou fazer o último ano, vou dar meu melhor. Se eu não conseguir, valeu, obrigado, tchau e boa sorte para todo mundo. E foi aí que eu acho que alguma coisa tocou dentro de mim que, assim,
eu sempre tive esses momentos de decisão na minha vida. Eu acho que nesses momentos de decisão são aonde eu falo assim, tá, eu posso ganhar ou eu posso perder. Se eu perder, que seja em grande estilo. E se eu ganhar, show de bola, a gente vai continuar seguindo. E eu dei tudo de mim, comecei em Saquarema, fiquei em terceiro, depois fui para Balito, aí eu fiquei em terceiro de novo. Então, tipo, já tinha um pé lá, falei, caramba, e agora, mano? E aí, isso tudo aí eu fechei com um segundo lugar em Portugal e umas quartas de final em Sunset, que na real chegou um ponto ali que tava eu e o Jack Freestone ali tentando ficar em primeiro, e aí começou a virar uma batalha interna, assim, que eu só queria terminar na frente dele. Então, e eu fui campeão no WQS e dali pra frente eu acho que minha vida mudou, porque muita preparação, acho que o Pinga como meu mentor e meu manager desde muito criança, eu acho que ele me preparou para tudo isso que eu tô vivendo hoje. E foi um trabalho que ele não foi feito esse ano, o ano passado, ele é um trabalho que está sendo feito desde que eu tinha 10 anos de idade e cara, eu lembro que quando eu fiz, eu acho que 15, 16 anos, eu saí de Portugal, fui para Maldivas, da Maldivas eu fui para Jeffreys Bay, de Jeffreys Bay eu fui para Indonésia e eu vivi esses anos assim que até hoje marca muito na minha carreira. São coisas que hoje poderia ou seria fácil para eu poder viver de novo, mas por conta da falta de tempo, dos treinamentos e tudo mais, eu não consigo viajar para tantos lugares de ondas perfeitas como eu vivi naquela época, né? E me preparou para essa surfista que eu sou hoje. Isso aí foi com certeza muito, que marcou muito a minha carreira e que me preparou muito para chegar aqui. Na minha carreira eu já vivi umas 4 vezes momentos parecidos, que foi esse aí antes de eu me classificar para o CT. Aí teve também em 2018 eu quebrei o pé, fiquei fora do corte. Naquela época o Kelly estava carregando uma lesão que já nem existia mais, ele estava surfando em Fiji. Enquanto o campeonato estava rolando, ele competia onde ele queria e onde ele não quisesse, ele não competia. E aí a WSL deu a vaga de wildcard para ele de injury. Naquele ano foi um ano histórico, assim, querendo ou não, essa vaga, porque anos anteriores foram sempre bem claros que essa vaga era de injury e tudo mais. E nesse ano foi a mudança que eles colocaram novos critérios, falando que era sobre título, sobre relevância, não só sobre o injury e o fator médico, né? Foi uma coisa que na época me chateou bastante, então essa foi uma segunda vez que eu vivi isso. A terceira vez foi logo após o Adriano de Souza, ele se lesionou também e ele me ligou e falou, cara, eu vou sair das primeiras 2 etapas, fica pronto que você é o primeiro alternate. E aí eu tive 2 etapas por conta do Adriano de Souza que não foi, que eu entrei de alternate no lugar dele. Depois eu tive mais 2 etapas, que era Bali e Margarete na época. E os caras da WSL pra mim foram sempre muito claros. A gente vai te dar essas 4 etapas. Se você não for bem, a gente não te deve mais nada. A gente tá te dando a oportunidade e aí vai de você. Voltando de lesão, foi bem difícil pra mim. Imagina, um ano fora, surfando muito pouco, você voltar pra esse nível de competição onde tá todo mundo sharp, não só fisicamente como mental, né? Primeira etapa eu apanhei, perdi de cara, segunda etapa eu perdi no terceiro round, terceira etapa eu perdi no terceiro round, era a quarta e última etapa. E aí eu tava lá em Margarete, terceiro round era em The Box, e como eu era wildcard, eu pegava o primeiro, segundo, terceiro do ranking nos primeiros 4 rounds, então não tinha moleza, não tinha bateria fácil. E aí eu peguei, na noite anterior, tava assim, se eu perder o meu lugar no Tour, eu quero sair em grande estilo. Amanhã eu vou pra The Box, eu vou cair de cabeça, me jogar lá de cima. E eu só quero dar um bom show pra quem estiver assistindo. Se eu sair, alguém fala assim, a última bateria do cara foi em The Box e o cara arrebentou e foi irado. E aí era eu e o Medina em The Box. Ganhei do Medina no round 3 em The Box, ganhei no round 4 do Kelly Slater, aí peguei o Jory Smith nas quartas e acabei perdendo pro John na semifinal e do nada eu saio da Austrália em 8º. Aí foi onde tudo mudou. Aí dessa posição eu já estava numa zona de classificação
Então a WSL tinha que me dar a vaga para o resto do ano. E aí o foco daquele ano era fazer o corte e poder começar de novo, né? E aí rolou pandemia, rolou tudo. Quando voltou para um tour que eu não fui preparado para esse tour, que foi um tour que rolou em Beach Break, rolou Newcastle, rolou na Rabin e tudo mais. E foram 5 etapas, eu acho, em condições que não era o meu forte. Eu sabia que se tivesse um ano que ia ser difícil para mim, ia ser aquele ano, pelo fato da escolha das etapas, né? E acabei que eu fiquei por uma vaga. Foi um ano bem difícil para mim, foi um ano que houve mudanças também na questão do Challenger, de classificação, e entrar o regional, e aí para entrar no Challenger tinha que passar pelo regional. Fizeram um caminho 10 vezes mais longo. Depois que eu saí do tour, eu falei, esse caminho 10 vezes mais longo eu não vou fazer. O surf está crescendo em maneira geral, assim, bem legal, estamos nas Olimpíadas e tudo mais, só que o nível de investimento que está sendo feito de volta no surf está sendo muito baixo. Hoje os atletas estão com dificuldade financeira de competir o próprio Challenger Series. E o Challenger Series, que pagava $40 mil pro primeiro, tá pagando 20 pro primeiro, tá? Para você pagar o custo das viagens, tem que ficar pelo menos em terceiro lugar para conseguir cobrir. E em terceiro lugar só vão ficar 2 pessoas. Então são 4 pessoas que vão cobrir o custo da viagem e o resto vai sendo negativo. Racionalmente, assim, falei, cara, não vou pegar o dinheiro que eu consegui salvar do tour para reinvestir, para tentar. E aí foi onde eu vivi a 4ª vez tudo isso de... Eu fiquei um tempo sem surfar, falei assim, vou ficar um mesinho sem surfar, vou esfriar a cabeça e ver se eu realmente quero voltar a competir. E aí passou Natal, passou Ano Novo, tava curtindo a vida, tava tranquilo. Tava até surfando só de biquília durante 3 meses, fazia muito tempo que eu não surfava de prancha normal. E apareceu essa chamada da WSL para ir competir pipe, né? E no final das contas era só pipe. Então eu falei assim, vou lá pegar altos tubos, vou me divertir, vou fazer um dinheiro e vou voltar. Aí foi quando eu cheguei lá, velho, altas ondas, foi o melhor Pipe Master da minha carreira. Não lembro nem, provavelmente na época do Andy Irons devia ter algum melhor que esse. Foi um pipeline incrível e fiquei em terceiro, fui convidado para Sunset, fiquei em terceiro, saí do Hawaii em terceiro lugar. E, cara, foi foi a virada da minha carreira, né? Onde eu descobri que tudo isso que eu queria, que eu mentalizava, que eu sempre mentalizei, é possível. E eu acho que quando você consegue virar essa chavinha de que você merece estar lá, não é sorte, você merece estar lá, você consegue, eu acho que você consegue repetir, replicar. E, cara, eu tô tentando manter esse foco para continuar melhorando, continuar evoluindo, não só dentro da água como fora da água, em vários aspectos da vida para conseguir resultados diferentes. Mas para isso, você tem que sair da tua zona de conforto, que é muito difícil para muitas pessoas, mas quando você está a fim de sacrificar alguma coisa para conseguir um resultado diferente, eu acho que as coisas acontecem. Hoje eu tenho focado bastante, tentado melhorar. Eu acho que talvez as condições mais difíceis para mim é condição de beach break, daqueles 2 a 4 pés, que é uma condição grande o suficiente, que é difícil de dar aéreo. E hoje você vê o surf indo para esse caminho que a galera tá dando aéreo em onda de 6 pés, buraco, e fala, caramba, mano, o cara vai morrer, velho. E eu tô tentando evoluir, tô tentando melhorar. Com certeza, eu acho que eu me destaco mais, né, nos mares maiores, quando a galera fica com medo, um chopo grande, um bells gigante. Eu acho que esse é o que eu mais gosto de surfar. Na verdade, o meu forte é o que eu mais tenho prazer e que talvez o que eu menos consigo surfar no free surf, né? Porque eu acho que o grande fato motivador que eu tenho antes de surfar um mar desse, que muitas vezes no tour, um mar grande que você ia pegar 2 ondas em 3 horas, no tour você tem jet ski, você pode pegar 9, 10. Então, eu acho que eu gosto mesmo é do jet ski, em condição que tem jet ski para pegar 50 ondas no mar que eu ia pegar 2. Eu acho que esse é o meu forte, quando o jet ski tá na água.
Eu vivi praticamente quase a mesma coisa no Hawaii esse ano com o Zikiolau. Então, o que eu vivi com o Medina em Portugal foi um fato que aconteceu na bateria, e se fosse com outro cara talvez ia passar despercebido, batido, ninguém ia falar nada. Aquela bateria foi bem importante, acabou que aquele erro dele custou o título mundial, que ele ficou por uma bateria. No meu ponto de vista daquele campeonato, aquela bateria também era crucial para minha reclassificação para o Tour do outro ano. Eu jamais e nunca teria feito aquilo propositalmente em fato de querer prejudicar ele. E sim, eu pensei que ele estava ciente do que estava acontecendo, até porque a mesma informação que eu tenho ele tinha dentro d'água, e eu vi que a prioridade era minha, e eu fui exclusivamente naquela onda pelo fato de achar que a onda ia dar uma rampa para dar um aéreo. Então foi um erro dele que custou, foi uma situação, naquele momento ali o Brasil só tinha o Gabriel Medina de campeão mundial, então a galera tava fanática, muito mais do que racional, de tentar querer entender o que estava acontecendo, mas o Medina sempre foi um atleta que ele sempre puxou todos nós que estamos no Tour competindo com ele, né? Ele na minha opinião, o melhor surfista do mundo até hoje, o mais completo, e o cara é referência. Então, sempre que acontecer alguma coisa envolvendo esse tipo de pessoa, que hoje em dia a gente não tem mais Andy Irons, a gente não tem mais Mick Fanning, que eram caras alfas do esporte, né? E hoje a gente tem o Gabriel Medina, tem alguns outros, mas parece que é diferente o jeito que o pessoal idolatrava a galera. E hoje os fãs do Medina, eles são muito fortes. E todos nós que gostamos de esporte, a gente fica puto quando alguma coisa acontece, né? E a gente procura achar um culpado. E naquele dia lá, talvez me colocaram de culpado, depois de 24 horas já acharam que eu não fui mais culpado. E o que a gente está vivendo hoje em dia com a mídia social é bem engraçado, que tem esse poder, né, de querer controlar nossas vidas, de querer controlar nossos pensamentos, e foi um negócio interessante que aconteceu. Hoje o coach, primeiro que é muito difícil de encontrar bons profissionais, a gente pode contar nas mãos. Um bom profissional que está disponível já é mais difícil ainda, porque tem poucos. E que não treina outros atletas, muito menos. Com toda a minha experiência no surf, você vê, por exemplo, o Adriano de Souza, que hoje ele abandonou a competição e ele está indo nesse caminho de coach. Eu acho que não tem ninguém melhor que a gente para conseguir quebrar situações, manobras e o porquê das coisas. Quando eu tenho um filmmaker comigo, por exemplo, eu consigo assistir todos os meus surfs, consigo ver os erros de manobra, de linha e tudo mais. E, cara, eu acho que é muito mais de atleta para atleta. Um atleta, de repente, precisa de coach, é um atleta mais dependente, talvez emocionalmente, talvez tecnicamente. E desde criança, o Pinga colocou essa coisa na gente, que era: a gente não é dependente de ninguém. A gente precisa só das nossas pernas, dos nossos braços para ir bem. E eu acho que essa dependência carregou na minha carreira inteira, que hoje eu sou uma pessoa independente. Eu não preciso de um cara comigo, não preciso de ninguém. Eu preciso da minha força de vontade, do meu treinamento, e acreditar que tudo que eu fiz foi mais que suficiente para poder passar por aquela situação da maneira correta. Então, o coach hoje em dia eu não sou a favor ou contra, mas eu não tenho não procuro um. Acho que eu tô tentando descobrir da mesma maneira. Tenho ido pro Hawaii desde 2006, acho que eu tinha 11 anos na minha primeira temporada do Hawaii. O havaiano em si é um povo que eles são bem parecidos com a gente. A única diferença é que eles moram numa ilha, que quem mora numa ilha praticamente a galera não gosta de mistura. Eles amam o que eles têm, eles são protetores, eles são defensores da terra, do mar, das ondas e tudo mais. Eu tive a oportunidade por muitos anos de conviver com esse pessoal, com o Brian Keolana, com todos os salva-vidas e tudo mais, e surfar ondas ali que poucos brasileiros, se tiver algum que tenha condição de ir lá dirigir, é bem legal, um relacionamento saudável
de muita amizade, muita parceria, que eu me sinto confortável de ir lá nas ondas e, porra, até filmar, quando precisa fotografar, chamar, ligar pra eles. Eu acho que isso é o que eu criei. Eu acho que demora tanto tempo pra você conseguir a confiança deles. É assim, é uma barreira muito grande. Você não é aceito de primeira, não é no segundo ano que você vai ser aceito. Depois que eles conseguem ver a sua atitude em relação a respeito, que eu acho que o Hawaii, a maior forma de comunicação é o respeito. Eu acho que se você chega com respeito, se você trata todo mundo bem e chega quietinho e tudo mais, os caras vão abrindo a casa deles para você entrar. Eu fui surfar lá essa temporada, eu tava na água, veio o caminhão do salva-vidas lá, ligaram o radinho. Fala, Caio! Welcome back! Uhul! Da água e tudo mais. Então eu tenho muitos amigos, é um lugar que eu me sinto muito bem e é um lugar que, cara, nos últimos anos tem sido a diferença no meu ano, né? E esse ano foi igual, consegui 2 resultados bons e sair numa boa colocação no Hawaii. Na verdade, depois que o Brazilian Storm chegou, ele nunca mais foi embora, né? Nunca mais fez sol nesse clima que a galera gostava sem o Storm. Acho que nunca mais foi o mesmo. Eu acho que nunca mais vai ser o mesmo. Hoje a gente vê atletas tentando voltar aí a nossa metodologia, tentando trazer técnicos, coaches e o caramba, para tentar chupinhar nossa fonte, né? Mas o Brazilian Storm, eu acho que ele tá aqui, ele tá com uma base tão sólida. Uma coisa interessante é que eu acho que ele tá promovendo menos talentos do que na minha geração. Não existe muitas pessoas aí vindo, a não ser daqui 10 anos. Tem um gap muito grande e tem poucos aí no caminho chegando para ser com potencial de ser um Gabriel Medina da vida. Mas eu acho que a nossa base é muito sólida e, pô, a gente viu aqui em Portugal o João Chumbinho com, sei lá, 20 anos ganhando uma etapa do WT, é gigante. Então eu acho que nunca mais vai fazer sol nesse clima aí sem o Storm.